Então, meus queridos, aí está o texto bíblico, Salmo de número 23, aonde foi feita a leitura aí, a nossa irmã Poliana, né, que fez a leitura aí, do Salmo 23. E o que me chama a atenção, que é o Salmo, ele é conhecido, a letra em si, né? A leitura em si do Salmo, ele é conhecido de todos aqueles que são cristãos, que seguem a Cristo. Conhecida a letra, mas existe uma riqueza por trás da escrita. Existe uma riqueza grande aqui por trás. Quando diz assim, o Senhor é o meu pastor. Aí segue, nada me faltará. Observe bem o texto aqui. O Senhor é o meu. Quem é que falou essa palavra? Quem? Davi. Esse salmo, o autor do salmo era Davi. E o Davi, quando foi chamado para ser rei de Israel, para ser colocado no trono de Israel, o que ele exercia? Quem era Davi? Era pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Ele estava no campo, cuidando de ovelhas. Você já viu essa passagem? Do capítulo 16, 1 Samuel, já leu lá? Todo aquele contexto, versículo 7, 8, 9, 10, 11, aquele contexto lá. Ele estava no campo e era o menor entre os seus irmãos. Samuel estava indo lá para consagrar, para ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. E todos estavam desocupados em casa, mas tinha alguém que não estava ali, faltava o menor da turma. E o menor estava lá no campo, sendo pastor, jovem pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Ele sabia muito bem o que as ovelhas necessitavam, precisava. E ele, como pastor, ele não podia deixar faltar nada para as ovelhas como pastor. Ele, tendo essa experiência de pastor, ele julgou essa experiência para Deus. Eu sou pastor de ovelhas. Ele era pastor. E ao mesmo tempo ele disse, o Senhor é meu pastor. Quer dizer, ele era pastor de ovelhas, mas tinha alguém que não era humano, que não era terrestre, lá em cima, que ele diz, ele é o meu pastor. E quem que é? O Senhor. Mas para ter o Senhor como pastor, quem estava usando essa linguagem, o Senhor meu pastor, ele tinha que ser o quê? Ovelha. Presta atenção, agora. Davi era pastor de ovelhas, de animais, terreno, mas ao mesmo tempo ele era ovelha do Senhor, que era o pastor dele. Você está entendendo o paralelo? Pastor de ovelhas terrestres, mas ao mesmo tempo, diante de Deus, ele não era pastor. Diante de Deus, ele era ovelha. Diante de Deus, quem era o pastor não era ele. Quem era pastor era o próprio Deus. Vocês estão entendendo a linguagem que ele usa aqui? Então, o Senhor é o meu pastor. Meu. Agora preste atenção aqui agora. Ele usou uma linguagem figurativa, uma linguagem metafórica. Por quê? Porque, na verdade, ovelha é animal. Sim ou não? É animal.
E ovelha pasta, ele come capim, pastos verdes. Ovelha fica dentro de um curral. Ovelha fica dentro de um aprisco. Isso tudo você vai ver um paralelo do Salmo de 3, lá em João capítulo 10. Aqui em Salmo de 3, Deus o Pai era o pastor. Em João 10, do verso 1 em diante até o verso 11, 12, o Filho era pastor. No Salmo de 3, o Pai. Em João 10, do verso 1 a 11, o Filho era pastor. Você está vendo um paralelo aqui? E os judeus, obedientes dentro do aprisco, era a ovelha do Filho, que era Jesus. Lá já está no plural, em João 10. Aqui em Salmo de 3 está no singular. Opa, tem diferença? Tem. Aqui está no individual. Então nós pegar o Salmo de 3 no individual e jogar para a igreja gentílica, está forçando a interpretação. Agora, se quiser pegar dentro de João capítulo 10, julgar para a igreja na época de Jesus, está correto. Agindo coletivo. Já observou já? Fala um paralelo para vocês verem aí. Fala um paralelo.